Então hoje a gente vai falar sobre Zofar, o amigo de Jó, Zofar. Então a gente lembra, né, que Jó veio respondendo Bildade. Bildade havia falado que era para Jó. Todos vêm falando a mesma coisa, né? Eles vêm sentindo uma necessidade de defender a Deus. É como se Deus necessitasse de uma defesa, né? Então eles vêm sentindo uma necessidade de defender a Deus. Toda vez que Jó fala que ele não deveria estar passando pelo que ele está passando, porque ele não cometeu nenhum pecado para Deus estar fazendo isso com ele. Então os amigos sentem necessidade de defender a Deus, porque como Jó está falando de Deus, então os amigos dele acham que há uma necessidade de defender a Deus e começam a defender a Deus atacando a Jó, né? Porque toda defesa requer um ataque. E a gente viu na aula passada que será que Deus precisa de defesa, né? Deus não pede defesa, Deus não precisa de defesa, Deus não precisa que a gente defenda ele. Deus precisa de testemunhas, né? Deus precisa de pessoas que testemunhem sobre quem ele é. O que Paulo fala, né? Na carta dele aos Coríntios, né? Que nós sejamos carta de Deus, né? Nós não precisamos mandar recomendação escrita. A gente tem que ser a própria carta de Deus. A gente tem que ser o exemplo, né? Nossa vida tem que ser o exemplo. Então a gente não precisa falar nada, né? Porque já tem que vir de nós isso, esse exemplo. E ele sentiu uma necessidade muito grande de defender a Deus. E eles vêm defendendo a Deus. Só que a defesa deles para Deus requer um ataque para Jó. Porque Jó, a fundamentação de Jó, a principal fala de Jó é que Deus não tá vendo, não deveria jogar sobre ele um mal, né? Porque ele não praticou nenhum mal. Então a fundamentação de Jó é essa: eu não mereço tudo isso que eu tô passando, né? E os amigos dele falam que não, porque ele tá questionando a justiça de Deus, então ele tá questionando que Deus não é justo. E os amigos sentem necessidade de defender a Deus, né? E Deus não precisa de defesa, mas os amigos sentem necessidade de defender a Deus e falam que Deus é justo e que Jó que é o pecador. Então, não, se Deus tá fazendo é porque você merece, algum motivo Deus tem para estar fazendo, então você tem que aceitar o que Deus está fazendo. E Jó continua insistindo que não, que ele não merece aquilo, né? Então o livro de Jó se baseia nisso, né? Em um homem que não está entendendo o que está acontecendo na vida dele, porque ele não acha motivos para aquilo que está acontecendo na vida dele, então ele não vê fundamentos para ele experimentar o mal se ele não pratica o mal. Então ele pensa o quê? Que estar com Deus seria só viver coisas boas. Então ele não está vendo ali uma lógica no que ele está vivendo. Então ele não está conseguindo perceber uma lógica ali e ele entra num conflito. A fé dele entra num conflito ali, ele entra num conflito espiritual ali, onde ele se vê ali encruzilhado, mas ele prefere não rejeitar a Deus. Então ele prefere morrer achando que Deus é injusto. Ele chega a ponto de achar que Deus é injusto. Ele chega a falar: não, Deus é injusto, mas eu amo Deus mesmo, Deus sendo injusto. É isso que acontece no livro de Jó. O Jó, ele acha que ele não merecia aquilo, ele acha que ele não tinha que passar por aquilo, e ele compreende que Deus é injusto. Mas ele fala: não, mas eu amo Deus mesmo assim. Então, mesmo ele não merecendo passar por aquilo, ele não rejeita Deus, ele não desiste de Deus. E é tudo baseado nisso, né? Ele não vai rejeitar a Deus, mas ele tem esse conflito, porque ele não entende por que ele está passando por aquilo. Ele fala: não, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Então, a única lógica que vem na cabeça dele é que Deus não é justo. Mas ele concorda com os amigos dele, porque a gente lembra que Bildade veio falando: não, Deus é justo sim, Jó. Deus é justo sim. E Jó concorda com relação a isso, mas não que Deus seja justo de que ele julgue de uma forma inquestionável, de uma forma que a gente não possa questionar o que ele está julgando, mas de uma forma que, quando ele julga, para quem que a gente vai recorrer? A gente não tem para quem recorrer. Então Jó fala isso: não, eu concordo, Deus é justo. Deus é justo no sentido de ter nas suas mãos o poder de praticar a justiça e ser a máxima autoridade e ninguém poder recorrer. Então ele é justo. Ele é justo na justiça dele e eu não tenho para quem recorrer. Mas a justiça dele, para mim, é injusta. A justiça dele, para mim, não tá sendo boa, tá? Para mim não tá tendo lógica. Mas eu amo ele mesmo assim. É isso que ele fala. O lindo de Jó é que, apesar dele achar que Deus é injusto, dele achar que ele não merecia aquilo, ele não renuncia a Deus. Ele fala: não, eu amo a Deus mesmo assim, mesmo Deus sendo injusto, eu amo Deus assim. Então ele tenta falar isso para os amigos dele.
Aí ele fala, não, gente, realmente, não é justo o que eu estou vivendo, não é certo, Deus nem me mostra por que eu estou passando por isso. Mas eu amo Deus, eu não renunciei a Deus, eu continuo amando Deus. Mas Deus não é justo, mas a justiça dele é inquestionável. Mas eu não concordo com o que eu estou vivendo, né? É isso que ele se baseia, né? Então ele começa a questionar a justiça de Deus, mas ele sabe que ele não tem para onde recorrer, não tem para quem falar. Então ele realmente concorda que não há para quem ele recorrer. E os amigos dele começam a falar para Jó que é fácil Deus reverter tudo isso. Se Jó se arrependesse dos pecados, se voltasse para Deus, Deus ouviria a Jó e Deus restituiria tudo a Jó. E Jó, a grande confusão que Jó começa a ficar irritado é que quando eles falam isso, eles estão colocando a culpa em Jó. Eles estão falando: ó, Jó, você só está vivendo o que você está vivendo porque você se humilhou pouco para Deus. Porque você não está conversando com Deus. Você precisa orar para Deus. Você está orando pouco. Você está falando pouco com Deus. Você está conversando pouco com Deus. Então, eles começam a colocar a culpa na vítima, né? Então, o Jó ali está sofrendo aquilo, não sabe por quê, não está entendendo o que está acontecendo na vida dele. E os amigos estão falando que ele é o culpado daquilo. Então ele começa a se revoltar com aquilo e começa a falar: não, vocês não estão entendendo. Não adianta eu ir falar com Deus, não adianta eu ir pedir para Deus clemência, pedir para Deus me perdoar, porque Deus é justo. Por Deus ser justo, uma pessoa justa, quando decide alguma coisa, ela não volta atrás, ela não muda de ideia. Porque mudar de ideia seria falar que a justiça que ela tinha decidido antes estava errada. Então, por ele ser um Deus justo, ele não muda de ideia. Era assim que Jó pensava. Né? Então ele pensava, não, por Deus ter já decidido isso, então Deus não vai mudar de ideia. E os amigos diziam, não, se você se humilhar e orar para Deus, ele vai mudar de ideia. Porque Jó, a gente lembra que Jó vinha falando com Deus, né? Só que Jó vinha pedindo a morte, reclamando e pedindo a morte. E os amigos vêm falando que cada vez que ele reclama, pede a morte, fica reclamando, Deus vai se irritando cada vez mais e vai mandando cada vez mais sofrimento sobre Jó. Porém, Jó fala, não, eu já falei com Deus, já estou conversando com Deus, só que eu não sei, Deus não me responde, eu não sei qual é a de Deus, porque Deus não me responde, né? Mas os amigos falam que Deus não responde porque ele não está se humilhando direito, ele não está orando direito, ele que está fazendo errado, né? Não é que Deus não quer responder, não é que não é a hora de Deus falar, é que ele está fazendo alguma coisa errada, né? Então os amigos de Jó entendem que Deus, ele não manifesta a resposta dele também em silêncio, né? Ele também não fica um tempo em silêncio. Os amigos dele entendem que Deus tem que falar. Se ele tivesse falado, Deus responderia. Se Deus não respondeu, é porque Jó é pecador. Então, eles entendiam dessa forma. Aí a gente lembra que Bildade veio Bildade atacou Jó e Jó se defendeu de Bildade, né? A gente lembra que nos 2 capítulos Jó, que a gente estudou, Jó se defendeu de Bildade e falou que Deus realmente é justo, que por ser justo não vai mudar a condenação de Jó, Deus já condenou Jó, Jó já está condenado, então não tem mais jeito, não tem para onde correr, Deus não vai mudar a sentença dele para Jó, então não há o que fazer, então o que resta a Jó é aceitar. Porém, como ele já tem a sentença dele de condenação, já tem o salário dele, que é a morte e a condenação, então para que Deus antecipe o pagamento dele, ele morra logo, né? Então a gente lembra que ele acabou assim o capítulo anterior, e falando é, sobre isso, né? Defendendo-se com relação à Bildade, né? Do que Bildade tinha falado com relação à justiça de Deus, com relação a Jó, né? Aí agora a gente vai ver o amigo mais cruel de Jó, né? Ele é o amigo mais duro de Jó que vai falar agora. Ele vai falar de uma forma muito grossa com Jó, muito grosseira com Jó, e vai julgar muito a Jó, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? É engraçado, porque assim, às vezes a gente vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler, né? Às vezes a pessoa não vai ler Bíblia nenhuma na vida, nunca vai ter o cuidado de abrir uma Bíblia e ler, mas nós vamos ser a Bíblia que aquela pessoa vai ler, né? Paulo fala isso depois em Coríntios. Então a gente tem que tentar falar a Bíblia por meio da nossa vida para as pessoas, né? Então a gente tem que tentar ser a Bíblia por meio da nossa vida, porque às vezes a nossa vida é a única Bíblia que eles vão ler. E então agora no versículo 1 do capítulo 11 diz o seguinte: então Zofar de Naamate respondeu, né? É a primeira vez que Zofar vai falar agora. Ele não tinha falado até então agora ele começa a falar. Então Zofar de Naamate respondeu. Versículo 2: ficarão sem resposta todas essas palavras?
Acaso quem fala mais é quem tem a razão, né? Na Bíblia está escrito tagarela, né? Ele é bem grosso com Jó, ele fala bem grosso. Ele fala, o tagarela vai ficar sem resposta? Tá falando muito aí, acho que vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala mais é quem tem razão? Por você ter falado, porque assim, a gente lembra que Bildade falou no capítulo 8, né? Bildade falou no capítulo 8, foi um capítulo curtinho. Aí veio no capítulo 9 e 10, Jó com uma resposta enorme. Então agora Zofar fala, Jó, você acha que porque você fala muito, você tá certo? Porque a gente tá falando menos e você tá falando mais, você tá certo? Não é quem fala mais que é o que tá certo. Ele começa a falar isso, Zofar, para Jó. Então ele fala, você acha que por acaso, por você ter falado esse monte de coisa, você ter enfeitado todo o seu discurso, falado tanto, 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 a gente não vai ter resposta porque você falou? Você acha que a gente não tem um argumento contra o que você disse? Você acha que a gente vai ficar aqui quieto e não vai argumentar? A gente tem argumento porque você disse, Jó. Você acha que toda essa sua tagarelice, né, toda essa sua conversa fiada vai ficar sem resposta? Não, a gente tem uma resposta para você. Aí ele começa no versículo 3 as ofensas, né, Zofar? Aí ele começa, sua conversa tola, por acaso vai calar os homens? Quando ele fala tola, no hebraico significa mentirosa. Ele fala, toda essa sua conversa mentirosa, toda essa sua mentira que você está falando, você acha que ela vai calar a gente? Você acha que ela vai calar quem tá te ouvindo? Não, a gente não vai ficar calado, não. Você acha que eu vou ficar ouvindo essa mentira que você está falando, que você é inocente, que você não é pecador, que você não merecia isso e eu vou ficar calado? Não, não vou ficar calado diante dessa mentira toda que você está falando, não. Então ele começa a chamar Jó de mentiroso, né? Ali ele começa a chamar Jó de mentiroso. E ele fala: você acha que ninguém vai te repreender por essa zombaria? Então ele começa a falar que Jó tá zombando de Deus. Ele fala, nossa, você acha que a gente vai ficar aqui vendo você zombar do nosso Deus? Porque eles chegaram num ponto que eles dizem que o Deus é deles e o Deus não é de Jó. Então eles começam a falar, não, você vai zombar do meu Deus, eu vou defender o meu Deus, né? Só que eles estavam errados, a gente vai ver que eles estavam errados e eles não precisavam defender Deus, né? E não tinha nada a ver com a defesa que eles estavam, eles só falaram bobeira, né? Então, ele vai falar, você acha que você vai ficar aí caçoando do meu Deus, tirando uma do meu Deus, e eu vou ficar quieto? Não, não vou ficar não, eu vou falar, você tá aí tirando uma do meu Deus. Então, é um zombador de Deus, né? Então, de um homem irrepreensível, de um homem honesto, Jó passou a ser um zombador de Deus, né? Aos olhos dos amigos dele, aos olhos do amigo dele, um homem que aconselhava sobre Deus, agora virou um zombador acerca de Deus. Aí no versículo 4, você diz para Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente sabe que tem a sã doutrina, né? Que é a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, né? Então, aqui ele está falando que a doutrina de Jó não é a doutrina de Deus. Então, ele está falando aqui, você diz, Jó, que a doutrina que você segue, o que você segue de doutrina é certa. Porém, não é, né? E você diz que essa doutrina que você segue é pura aos teus olhos, né? Então, você diz que a doutrina que você segue, a forma como você entende, né? A doutrina, a sã doutrina hoje pra gente é a Bíblia, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus é a sã doutrina, né? A gente vai estudar isso no sábado, no seminário que a gente vai ter. Então, aqui fala, a doutrina que eu aceito é perfeita. Então, aqui Zofar está falando, você fala que a doutrina que você aceita, né, a doutrina sobre Deus, o que você fala sobre Deus, os seus pensamentos sobre Deus, o que você pensa, do jeito que você pensa sobre Deus, você fala que é certo, você fala que é puro, que você fala que é certo, aí ele fala no versículo 5. Se Deus lhe falasse, se ele abrisse os lábios contra você. Então aqui ele está falando, você acha que você fala para todo mundo, você sai abrindo a boca querendo ensinar sobre Deus. E você fala que o que você fala sobre Deus, você diz que o que você ensina sobre Deus, o que você fala sobre Deus e o que você pensa sobre Deus é o certo. Aí Zofar fala, mas se Deus viesse e abrisse a boca contra você, você ia ver só. Porque ele tá falando que o que ele fala, o que Jó fala e pensa sobre Deus é errado. Então Zofar fala, mas se Deus viesse e te desse uma resposta, se Deus viesse e falasse, falasse alguma coisa para você, né? Se não fôssemos nós aqui defendendo Deus, mas se Deus viesse aqui e se defendesse, você ia ver só, né? Ele começa a falar assim.
Aí no versículo 6, agora ele vai começar a dizer que na verdade Jó está sofrendo pouco, Jó devia sofrer mais, que Jó tem que parar de reclamar, que na verdade ele está sofrendo é menos do que ele deveria. Aí no versículo 6 ele diz, Zofar, Deus lhe revelaria os segredos da sabedoria. Então, se Deus falasse, se Deus viesse, Jó, Deus ia te dar sabedoria, Jó. Nossa, porque tudo que você fala é balela. Tudo que você fala não tem fundamento nenhum. Tudo que você fala é bobeira. Você não sabe nada de Deus, Jó. Eles estão falando isso. E na verdade, no final, Jó tem que orar pelos três para os três não morrerem, né? E eles estão falando, Jó, tudo que você fala de Deus tá errado, Jó. Tudo que você fala de Deus, olha, não tem fundamento nenhum. Você tem que pedir a sabedoria para Deus, Jó. Ai, se Deus abrisse a boca para falar com você, Jó, nossa, pena que somos nós três aqui falando, defendendo a Deus. Mas você não tá entendendo o que a gente tá falando para você. A gente tá falando com tanto carinho para você se arrumar, para você entender que você tá errado. Mas, ai, se Deus viesse aqui e falasse com você e abrir seus olhos, e aí sim você ia receber sabedoria. Porque a gente tá falando e você não tá ouvindo, Jó. Você tá achando que o que você tá falando é certo, você não consegue entender que o que a gente tá falando é correto. Então Deus tinha que descer aqui, tinha que te ensinar, Jó. Deus tinha que descer aqui, tinha que falar com você, Jó. Não é possível. Então eles começam a falar sim, que a doutrina deles é certa. Então, a minha doutrina é certa, sua doutrina é errada, Jó. Eu tenho certeza que sua doutrina é errada, Jó, porque a sua vida tá assim, assim, assado. Então, sua doutrina é errada. Você não tá com Deus. Então, para de ofender o nosso Deus, porque a gente tem Deus. A gente não tá doente, a gente não tá passando por nenhuma necessidade, então a gente tem Deus. Mas você tá doente, você tá com necessidade, então você não tem Deus mais. Então, para de ofender o nosso Deus. Então, eles começam a agir assim, ficarem em lados opostos, né? Então, aqui ele fala, se Deus abrisse a boca e viesse aqui, né? Deus ia falar para você sobre sabedoria. Deus ia te dar sabedoria, Jó, porque você não tá agindo com sabedoria, Jó. Você tá agindo como um burro, Jó. Ele tá falando isso, né? Você tá agindo como burro, Jó. Você não tá tendo sabedoria, Jó. Então ele continua no versículo 6. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Ele fala, Jó, você acha que você pode ter a sabedoria de Deus, Jó? Pelo amor de Deus, Jó. A sabedoria de Deus é complexa, Jó. Você acha que um homem pode alcançar a sabedoria de Deus? Você quer entender o porquê que Deus está fazendo isso na tua vida? Você não tem que entender nada, Jó. A sabedoria de Deus é complexa. Você tem que aceitar que Deus é justo e você merece isso que você está vivendo, pedir perdão, se humilhar e orar, porque você está se humilhando e orando pouco. Se humilha e ora mais. Você está fazendo isso pouco. Agora não adianta você tentar entender o porquê. Deus é complexo. A sabedoria de Deus é complexa. Você quer entender por que que Deus fez tal coisa? Aí aqui ele continua no versículo 6. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Então ele fala aqui no versículo 6. Se você quer saber, você está passando menos do que você devia passar, João. Essa é a verdade. Você está sofrendo menos do que você devia sofrer. Porque a verdade é que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Se Deus fosse lembrar de todos os seus pecados, se Deus fosse se lembrar de tudo que você fez de ruim, era para você estar sofrendo muito mais, João. Você está sofrendo é pouco. Ele está falando isso aqui no final do versículo 6. Você está sofrendo é pouco, Jó. Porque Deus esqueceu de alguns dos seus pecados. Se Deus fosse colocar na ponta do lápis ali, se fosse colocar ali na conta todos os seus pecados, era para você sofrer muito mais, Jó. Era para você sofrer muito mais. Então aqui ele está falando que Jó é um grande pecador, né? Ele está julgando a Jó realmente de uma forma pesada, né? Então aqui no versículo 7 ele continua falando para Jó. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus, né? Ah, por acaso, Jó, você consegue investigar o que Deus faz? Ah, Jó, por acaso você consegue descobrir os segredos de Deus? Ah, pelo amor de Deus, você quer descobrir qual foi o motivo que Deus achou, encontrou na tua vida para fazer você passar por isso. Mas, pelo amor de Deus, Jó, quem é você para descobrir os segredos de Deus? Isso é um segredo de Deus. Se Deus não te revelou, é porque é um segredo dele. Então, ele fala, quem é você para querer descobrir os segredos de Deus? Se ele não te revelou, é porque não é para revelar. Você tem que se humilhar, pedir perdão e pronto. Então, ele está dizendo isso, ele faz, né? Mas a gente lembra que tudo isso é bobagem, não tem nada a ver. Ele fala sobre coisas que ele não entende, né? Não tem conhecimento nenhum. Então ele fica falando e julgando sobre o que ele não entende. Aí aqui ele continua no versículo 7. Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Você acha que você pode sondar até onde Deus pode ir? Igual você fala, Jó, porque Jó fala, né? Falou que
tá perto a morte dele, né? Vai chegar, ele tá sentindo que tá perto dele não aguentar mais aquele sofrimento todo e morrer por aquela doença, né? Então ele sente isso, Jó sente que a mão de Deus está pesada sobre ele tá sofrendo muito ali e que tá perto da morte dele, porque tá perto de ele não aguentar mais aquilo. Então aqui ele tá falando, você acha que você consegue saber qual é o limite de Deus? Se Deus quiser te mandar mais uma doença, ele te manda. Se ele quiser te mandar mais alguma coisa, ele te manda. Você acha que você conhece o limite, que Deus chegou no limite dele, que já está perto de você morrer? Você não sabe nada, Jó. Ele está começando a falar isso para Jó. Aí no versículo 8. Como as alturas dos céus é a sabedoria de Deus, que poderás fazer, né? Então, Jó. Peraí, gente. Aí então aqui ele está falando, Jó, você quer ser sábio? Você quer ter a sabedoria de Deus? Você quer ser sábio como Deus para entender o que Deus está fazendo, para questionar o que Deus está fazendo, para perguntar o que Deus está fazendo, para tentar vasculhar onde foi que Deus achou alguma coisa sua? Mas Deus, a sabedoria de Deus é da altura dos céus. O que você vai fazer? Como você vai conseguir chegar no nível da sabedoria dele? Como que você vai tentar entender o que ele está fazendo na tua vida? Não importa. O que importa é que você está errado. Não importa qual o motivo, qual a sabedoria dele para fazer isso na tua vida. O que importa é que a sabedoria dele é perfeita e você está errado. Se você está recebendo isso é porque você está errado. Aí ele continua aqui falando. Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Então aqui ele fala, olha, a sabedoria de Deus é mais profunda do que o abismo. Então, ela é mais alta do que os céus, né? E é mais profunda do que o abismo. Então, ela é alta em sentido de imensidão, ela é imensa, né? Ela não pode ser apurada, né? Não tem dimensão, é enorme. E profunda no sentido de abismo, no sentido dele ter uma sabedoria aprofundada, não é uma sabedoria superficial, não é uma sabedoria boba, é uma sabedoria que ninguém pode contra-argumentar aquela sabedoria, porque ele sabe profundamente sobre tudo, né? Então aqui ele fala, o que você vai poder fazer? Se a sabedoria dele é imensa e é profunda. Então, como que você vai querer saber da sabedoria dele? Como que você vai querer rebater a sabedoria dele? Como que você vai querer entender a sabedoria dele e questionar a sabedoria dele? Aí no versículo 9: seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar. Então aqui ele está falando, né? O comprimento de Deus. Deus é maior do que a terra. Deus, a largura de Deus é maior do que o mar, né? Então Deus é tremendo, Deus é imenso, Deus é enorme, né? Então ele fala aqui com relação ao poder de Deus, né? Ele está querendo dar uma dimensão de Deus, né? Então ele fala assim: Deus é maior do que a terra. Então a terra é pequenininha para Deus. Deus faz o que quiser com a terra. Deus faz o que quiser na terra, né? Então aqui ele fala, e a sua largura é maior do que o mar. Então, se você tem medo do mar, se você tem. Porque a gente lembra que Jó falou um pouco de mar. Ele fala assim: você tem medo de mar, se você tem medo das ondas do mar, saiba que Deus é muito maior do que o mar. Então, quem é você se Deus é tão imenso, né? Aí aqui no versículo 10. Se Deus ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se, né? Então, se Deus condena alguém, se Deus manda que alguém seja preso, se Deus manda que alguém sofra uma prisão e seja preso, e Deus manda alguém ir para o tribunal ser julgado, quem vai poder questionar Deus? Se Deus chamou você, isso tudo é relacionado a Jó, né? Eles falam em forma de poesia, mas aqui há um julgamento sobre Jó. Então ele está falando, ó, Jó, se Deus te prendeu com essa doença, se Deus te prendeu dessa forma que você está preso hoje, com tudo isso que está acontecendo na sua vida, se Deus te chamou para o tribunal e você foi condenado no tribunal, quem vai poder se opor? Quem pode se opor? Você tem que aceitar. Alguma coisa errada você fez. Você tem que parar de falar que você é inocente. Você tem que parar de falar que você não fez nada. Você tem que parar de falar que você não é pecador. Você tem que reconhecer que alguma coisa você fez, ó. Aí aqui ele continua no versículo 11. Pois ele identifica os enganadores e sem esforço vê a iniquidade. Então aqui ele está falando de Jó, né? Então aqui ele fala, ó, Jó,
Deus identifica os enganadores, né? Então ele está falando sobre o que está acontecendo na vida de Jó. Eles tentam explicar para Jó o que está acontecendo na vida de Jó. Aí eles tentam abrir os olhos de Jó, falando que Deus é justo e que Jó está se humilhando e orando pouco. Jó tinha que orar mais. Jó não recebeu o que ele está pedindo porque ele não está orando muito. Então ele tinha que orar mais. Então é isso que eles estão falando. Aí aqui, Zofar está dizendo que, olha, Jó, você acha que Deus não encontra os enganadores? Você acha que Deus não ia te encontrar? Você acha que Deus não ia perceber que você é um enganador? Né? Então aqui ele está indo profundamente no caráter de Jó aqui, tá? E na, na cara larga, né? Tá indo abertamente falando que Jó é um enganador. Aí ele fala, você acha que você ia enganar Deus, Jó? Você acha que você ia enganar Deus e Deus não ia perceber que você é um pecador? Deus não ia ver teu pecado? Você acha isso? Você acha que seu pecado ia passar despercebido por Deus? Você acha que você pode enganar Deus, Jó? Ele tá falando isso, né? Aí para Deus não é enganado, Jó. Deus identifica os enganadores. E sem esforço ele vê o pecado desses enganadores. Então você achou que o seu pecado ia passar sem ser percebido por Deus, Jó? Claro que não, Jó. Deus percebeu o seu pecado, Deus viu que você era um enganador, você queria enganar Deus, mas Deus não se engana, né? E ele julgando a Jó, falando isso sobre Jó, só que a gente sabe, a gente lembra que Jó, na verdade, né, não era um pecador, não era tudo isso por conta de um pecado, não era tudo uma vingança de Deus por conta de um pecado de Jó, né? Mas os amigos começam a falar isso, né? Começam a dizer que realmente há um pecado ali em Jó. E Jó tem que se assumir um pecador, né? Tem que parar de falar que ele é inocente, porque os amigos começam a se incomodar que Jó fica falando que é inocente, inocente. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu não mereço isso, eu sou inocente, eu sou inocente. E toda vez que Jó fala que ele é inocente, ele tá falando que Deus é injusto, porque os amigos dele têm a plena consciência de que só recebe o mal quem é mal, só recebe o bem quem é bem. Então, se Jó tá recebendo mal, é porque Jó é mal, alguma coisa mal Jó fez, né? Então, se Jó fala que ele é inocente, então os amigos estão falando, não, ele tá falando que Deus é injusto. Deus não é injusto. Então, eles começam a defender Deus e começam a falar, Jó, para de ser mentiroso. Você é um pecador. Para de ser mentiroso, sua vida prova isso, tudo que você perdeu prova isso. Para de ser um mentiroso que você é um pecador. Aí, aqui no versículo 12. Mas o tolo, né, falando de Jó, né, que Jó é um tolo. Aí ele fala, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Então ele tá falando aqui pra Jó, Jó, você acha que você é inteligente? Você acha que você é sábio, Jó? Você acha que você sabe alguma coisa aqui para ter falado tanto aqui tentando se defender? Ah, eu te digo uma coisa. O sem juízo, né? O tolo que é você, Jó. Você, sem sabedoria nenhuma, tolo do jeito que é, um enganador, um mentiroso, né? Um pecador. Pessoas como você e você só terão sabedoria no dia que um jumento tiver um filho, um filhote que seja um homem. Ele começa a falar assim, ofendendo a Jó, né? Então ele começa a falar que realmente o tolo, o enganador, o pecador só será sábio, só terá sabedoria quando o jumento selvagem nascer homem. Ele não está errado no que ele está falando, né? Porque realmente o homem tolo, né, sem juízo, o homem que pratica o mal errado, não tem sabedoria, por isso que ele pratica o mal. Ele está certo nisso. Porém, ele está falando de Jó. Então, ele está falando que Jó é um tolo. Então, Jó não tem sabedoria. E Jó só vai ter sabedoria quando nascer de um jumento um homem. Então, ele está falando de Jó aqui, né? Ele está falando coisas corretas, porém não deveriam ser julgadas a Jó, né? Eles relacionam julgamentos a Jó que não coincidem com o caráter de Jó, com a vida de Jó. Então aqui ele fala que Jó, né? É que eles falam, não falando diretamente para Jó, mas eles querem falar com Jó por meio de poesia. Então eles ficam falando, meio contornando Jó, né? Então aqui ele fala, ó, mas o tolo só será sábio quando o jumento der uma cria de homem, né? Quando o jumento tiver um filhote homem. Então ele tá falando, você acha que você é inteligente, Jó? Você acha que você é sábio, Jó? Você acha que você sabe de alguma coisa, Jó? Eu te digo que você só vai ser inteligente, você só vai ser sábio, você só vai entender de alguma coisa quando um jumento tiver um filho homem. Ele começa a falar assim para Jó, ofendendo a Jó. É por isso que fala, né, como a gente viu, que Jó, né, é o exemplo da paciência, né? Falam a paciência de Jó, né? Não é paciência de Jó com relação à doença. A gente vê que ele não teve paciência com relação à doença. Ele pedia para Deus levar ele logo que ele queria sair daquela tortura.
mas ele teve paciência com relação a esses amigos, né? Porque qualquer outra pessoa já tinha xingado, já tinha expulsado, mas não, os amigos continuam lá na casa de Jó, ofendendo Jó dentro da casa do homem, né? Então a gente vê como esse homem foi paciente. Qualquer outra pessoa tinha expulsado aqueles amigos. Ah, não, você está na minha casa você não vai falar mal de mim, não, sai da minha casa, né? Mas não, ele teve paciência com esses amigos dele, porque ele não xinga os amigos, ele vai rebatendo o que os amigos falam, mas ele teve muita paciência com esses amigos. Então, no versículo 13: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, né? Então aqui ele está falando, ó, Jó, entrega seu coração para Deus, Jó. Seu coração não é de Deus, Jó. Aí eles julgavam Jó de uma forma. E Jó era com Deus, Jó estava com Deus. Mas eles julgavam que pela situação de Jó, o coração de Jó estava pervertido. Então eles é que nem hoje em dia, né? Quando a gente vê alguma coisa assim, às vezes, infelizmente, tem algumas pessoas que questionam a fé do outro, né? Falam, ah, isso aconteceu com você porque você tem pouca fé. Ah, você tem que ter mais fé. Ah, você tem que orar mais. Ah, isso daí tá acontecendo porque você tá dentro da igreja, mas você não tá convertido. Você tem que se converter, você tem que conhecer a Deus, né? E a palavra de Deus diz, né, que Jesus Cristo não veio para julgar, mas para salvar. E nós devemos anunciar o evangelho de Cristo, né, o evangelho da salvação, não julgando, mas sim salvando. Então, aqui os amigos dele julgam. Eles julgam muito, eles entram julgando muito. E agora ele começa a julgar que Jó não tem Deus no coração. Fala, não, Jó, você não tá com Deus. Volta seu coração para Deus, Jó, porque seu coração tá no pecado. Seu coração tá errado, seu coração não está com Deus, então se volta para Deus. E estende as suas mãos para Deus pedindo perdão, se humilhando, se volta para ele, se entrega para Deus, porque você não está com Deus. Então eles entendiam, né? Infelizmente até hoje em dia algumas pessoas entendem errado assim, como eles entendiam, como esses amigos de Jó entendiam, né? Que quando algum mal acontece na vida de alguém que tem uma vida com Deus, a pessoa saiu do caminho de Deus, mas a gente não pode julgar, a gente não sabe o que acontece realmente, né? Igual no caso de Jó. Jó não havia se afastado de Deus, mas havia um propósito naquilo que ele estava passando. Então, às vezes, acontecem propósitos na vida da pessoa e quem está fora não pode ficar julgando. E os amigos ficaram julgando pela circunstância que estava acontecendo na vida de Jó e que Jó estava afastado de Deus, que Jó devia se voltar para Deus, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, assim, porque questionar a fé do outro, questionar a crença do outro, questionar o quanto o outro crê, né? É complicado. Você não conhece o coração de ninguém e você responde pelo teu julgamento, porque a gente vai ver que os amigos de Jó vão responder pelo julgamento que eles estão fazendo. Então, da mesma medida que nós julgamos, nós somos julgados. Então, os amigos de Jó vão ser duramente julgados também por Deus. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que parar de julgar e tem que salvar, não julgar, mas salvar, né? Então, é isso que fala. Aí, aqui no versículo 14, Zofar continua falando para Jó: se afastar das suas mãos o pecado, então aqui ele está falando claramente, né, Jó, sai do pecado, Jó. Toda vez que você fala que você é inocente, você está confirmando ainda mais o pecado que você já está nele, Jó. Você já está aí, ó, sujo, cheio de pecado. Sai desse pecado que você tá, Jó. Aí ele fala, e não, ó, se você afastar as suas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, né? Então aqui ele está falando que não é só um pecado, mas que na casa de Jó a maldade. Então, eles falam de uma forma como se Jó tivesse construído tudo, a casa dele tivesse sido fundamentada na maldade. Então, eles falam numa perversidade, porque a visão deles é o quê? A visão deles, não. Para Jó estar passando por tudo que ele está passando, para Jó ter perdido tudo que ele perdeu, é porque ele foi um homem muito ruim, ele foi um homem muito perverso, ele foi um homem que desagradou muito a Deus. Então eles ficam julgando Jó dessa forma. Então ele fala assim, ó, Jó, tira o mal de dentro da tua casa. Você fica com o mal dentro da tua casa, há o mal. Você pratica o mal dentro da tua casa o tempo todo. É isso que ele está falando. Você tem que tirar suas mãos do pecado, parar de ficar vivendo no pecado, né? Aí ele fala no versículo 15: então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. A gente lembra no capítulo anterior que Jó havia falado que ele não conseguia levantar o rosto.
que ele falou: "Ah, Senhor", ele havia falado para Deus, né, que ele vivia de cabeça baixa e que mesmo ele sendo justo, né, mesmo se fosse justo, ele não levantaria a cabeça, porque ao levantar a cabeça, Deus corre atrás dele como um leão feroz para destruí-lo. E toda vez que ele levanta a cabeça dele, ele olha ao redor dele, ele vê a miséria dele, ele se envergonha e abaixa a cabeça de novo. Aí a gente lembra que Jó falou isso. Agora Zofar vai falar com relação a isso que Jó falou. Então Zofar vai e fala: ó, se você fizer isso que eu tô falando, Jó, se você consagrar o teu coração para Deus, se você se voltar para Deus, se você largar o pecado, você vai conseguir levantar seu rosto, Jó. Então ele tá falando isso, respondendo ao que Jó havia falado. Então ele fala: ó, você vai conseguir levantar seu rosto, Jó, sem vergonha, né? Porque hoje você tem vergonha, você falou que você tem vergonha de levantar o rosto e olhar ao redor por causa da sua miséria, mas se você fizer o que eu tô falando, você vai levantar o rosto sem vergonha. Você não vai ter mais vergonha de nada, Jó, porque tudo vai ser mudado. Deus não vai deixar você passar por tudo isso, porque Deus dá o bem para quem é bom e Deus dá o mal para quem é mal. Então você tem que mudar e ser bom. Aí você vai conseguir levantar sua cabeça com orgulho, vai deixar de se envergonhar, porque você vai ver que Deus vai fazer coisas boas por você, né? A gente lembra mais uma vez que é bobagem. Eles estão falando bobagem, eles não sabem o que eles estão falando. Então, não são coisas que a gente deve considerar, porque isso não é a verdade de Deus. Nos primeiros capítulos de Jó, Deus não se revela, Deus se revela no final. Então, aqui eles falam sobre coisas que eles não conhecem, sobre coisas que eles não entendem. Eles falam de Deus coisas que não são de Deus. Eles falam de Deus coisas que não são. Eles ensinam sobre um Deus que não é assim do jeito que eles ensinam. Então, a gente tem que ter cuidado com o livro de Jó. Então aqui ele fala, né? Então, se você fizer o que eu tô falando, se você se voltar, tem algumas coisas que eles falam que são até realmente sobre Deus, né? Mas no contexto em que é falada, relacionando a história de Jó, não é real. Então, não é o que está acontecendo. Jó não merecia aquilo. Não era o fato de Jó orar que ia modificar ali o que estava acontecendo, porque Deus já sabia que Jó era um homem de oração, Deus já sabia que Jó era com ele. Não é a oração que ia mudar a situação de Jó, mas era o triunfo sobre Satanás que ia mudar a situação de Jó. Então não era falta de oração, não era falta de jejum, era uma guerra espiritual contra Satanás. Então ele estava numa guerra espiritual contra Satanás e ele tinha que triunfar sobre Satanás. Mas o triunfo de Jó sobre Satanás não era por meio, assim, é claro que orar é bom tudo, mas não era a oração que ia fazer ele triunfar, não era o jejuar que ia fazer ele triunfar, mas ia ser o persistir em Deus, não perder a sua fé, continuar crendo e acreditando e confessando a Deus. E foi o que livrou ele, foi o que ele fez ele triunfar sobre Satanás. Mas eles não entendiam isso. Eles entendiam que a oração ia fazer mudar a situação de Jó. Mas não era oração, porque nas conversas de Jó, nas defesas de Jó, ele deixa claro que o que mais ele tem feito é orado. Ele deixa muito claro que ele tem falado muito com Deus, que ele tem pedido muito a Deus, tem orado muito a Deus. Então não é falta de oração. O problema de Jó não é falta de oração, é que é uma luta espiritual. Então ele tá numa luta espiritual e ele tem que triunfar sobre Satanás espiritualmente. E a luta com Satanás espiritualmente não é uma lutinha boba, né? Satanás era um querubim, então é uma luta forte. Então, Jó tá ali numa luta tremenda com Satanás, né? E eles não tinham esse entendimento. Aí no versículo 15: então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido, né? Então, se você fizer isso, você vai ser firme, Jó. Você não vai ter mais medo. Você não falou que tá com medo, Jó? Você não vai ter mais medo, Jó. Se você fizer o que eu tô falando, ó, você vai ter firmeza, você não vai ter medo. Aí no versículo 16 ele continua: você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A gente lembra que Jó tinha falado no capítulo anterior que Jó, ainda que tentasse mudar o semblante dele e tentasse esquecer o que ele está vivendo, né? Colocasse um sorriso nos lábios e tentasse fingir que não está vivendo aquilo que ele está vivendo, o sofrimento dele o faria lembrar sobre o que ele está passando. Então, ainda que ele fingisse, né? Ainda que ele entrasse ali e fingisse que está tudo bem, fingisse que nada está acontecendo, aí a gente vê que ele fala que, mesmo assim,
ele não conseguiria esquecer. Ele fala, não, eu não tenho como esquecer, porque eu sei que eu sou condenado, eu sei que Deus me condenou pelo que eu estou passando. Então aqui Zofar vai dar uma resposta com relação a isso que Jó falou. Então Jó falou que não conseguia esquecer dos seus sofrimentos, Jó falou que não conseguia rir mais, não conseguia fingir que nada estava acontecendo. Então agora Zofar vem falar para Jó como é que Jó consegue rir de novo. Então o Zofar vem dar solução para Jó, né? Tanto que a gente vai ver mais para frente que Jó vem falar até que eles são médicos, né? Porque eles querem chegar com o diagnóstico e com a solução, com remédio, né? Eles chegam com o diagnóstico com remédio. E Jó fala: vocês são péssimos médicos, vocês são médicos horríveis. Vocês acham que são bons médicos? Vocês são péssimos médicos. Ele começa a falar assim. Porque os amigos, eles tentam dar o diagnóstico e tentam dar o remédio, né? Então, aqui no versículo 16, ele fala: você não consegue esquecer, você quer rir, não consegue, mas se você fizer o que eu tô falando, você vai esquecer tudo isso que você tá passando, né? E vai ser como águas passadas, vai ser tão distante, algo tão distante que não vai doer mais, você vai ver. Se você fizer o que eu tô falando, ó, você vai ficar bem, né? Aí no versículo 17, tem coisas assim que eles falam e tem fundamento. Realmente, quando você se volta para Deus, você começa a viver com Deus, realmente o seu trauma, o seu passado, tudo que você viveu é curado, né? Então Deus cura e você não tem mais a dor do trauma, né? Deus cura os nossos traumas. Mas aqui não se enquadra no caso de Jó, né? Não é para Jó isso. Mas realmente, para uma pessoa que não está com Deus, o que eles falam serve. Mas Jó estava com Deus, né? E tem algumas coisas que eles falam também que não identificam a Deus. Então, eles falam o que não é sobre Deus. Então, eles falam de um Deus que realmente não é do jeito que eles falam. Então, algumas coisas a gente pode considerar do que eles falam, outras coisas não. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao ler o livro de Jó, para a gente ler compreendendo toda a Bíblia, para a gente entender realmente quem é Deus. Senão a gente vai começar a achar que Deus é uma coisa que Deus não é, por causa do que eles falam. Mas tem algumas coisas que eles falam que realmente são coisas que são relacionadas a Deus, mas não são relacionadas à história de Jó, mas são relacionadas a Deus, tem fundamento, mas não se encaixam na história de Jó, né? Então a gente tem que ter cuidado para conhecer bem a Deus, para entender o que é certo no livro de Jó e o que não é certo no livro de Jó, porque tem coisas que são certas no livro de Jó e tem coisas que não são. Mas o que é certo não é certo para a história de Jó, é certo num contexto de alguém que realmente abandonou a Deus, o que não é o caso de Jó, né? Aí aqui no versículo 17, Zofar continua falando para Jó. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. A gente lembra que Jó havia falado que o dia dele, a vida dele era como trevas, né? Então ele fala, tô cansado, minha vida é só trevas, eu não aguento mais, só há trevas na minha vida. A gente lembra que ele havia falado isso. Então, por ele ter falado isso, agora Zofar vem querer falar para ele, né? Ó, sua vida é só trevas, porque você não faz o que eu falo. Se você fizer o que eu falo, se você se voltar a Deus, se você se arrepender, se você começar a consagrar seu coração a Deus, sua vida vai ser meio-dia, toda hora vai ser como meio-dia, vai ser plena luz, né? Então, não, você vai sair das trevas. É isso que ele está falando, que Jó, a gente lembra que havia falado que a vida dele havia se convertido em trevas, só havia trevas na vida de Jó, e Jó queria ir embora, Jó queria largar tudo, porque a vida dele se converteu em trevas. Aí no versículo 18, sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. A gente lembra que Jó falou que ele passa o dia inteiro sofrendo com a doença, né? Sem paz. E quando ele vai dormir, ele acha que ele vai ter descanso. Quando ele vai dormir, ele acha que ele vai ter paz. Quando ele vai dormir, ele acha, agora eu vou conseguir esquecer do que eu sofro, né? Eu vou conseguir sonhar e ficar tranquilo, né? Vou conseguir ir para as nuvens. E aqui, e a gente lembra que Jó falou que quando ele dorme, ainda em sonhos, Deus perturba ele. Então ele tem até pesadelos, mas a gente sabe que não era Deus mandando aqueles pesadelos, era Satanás que estava mandando aqueles pesadelos para atormentar Jó. Então Jó não sabia, Jó atribuía a Deus, mas não era Deus que mandava os pesadelos. Então a gente lembra que já havia falado, poxa, eu deito para dormir, eu quero descansar, eu quero dormir, esquecer do que eu estou sofrendo e os meus pesadelos
me atormentam, são piores do que o que eu tô vivendo. Os meus pesadelos conseguem ser pior. Para mim, dormir já virou um sacrifício. Eu já tenho dificuldade para dormir, porque eu tenho medo. Eu vou deitar e vou dormir, os meus pesadelos me dão angústia, me deixam com medo. Aí aqui, Zofar está ensinando para ele como que ele faz para dormir, para não ter medo, né? Para ele não ter mais pesadelos. Então aqui ele dá a solução. A gente vê que eles vêm cheios de remédio, né? Realmente, eles fazem um diagnóstico em Jó e eles vêm cheio da solução. Aí eles falam aqui no versículo, o Zofar fala no versículo 18: sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo, né? Então aqui ele fala: ó, Jó, se você fizer o que eu tô falando, você vai conseguir dormir. Você não tá conseguindo dormir, né? Você tá tendo pesadelo. Mas se você fizer o que eu tô falando, você vai conseguir dormir. E não tem nada a ver. Ele podia fazer o que fosse, porque ali era uma permissão de Deus para que Satanás o atormentasse. Ele estava sendo atormentado com motivo. Então não ia parar, ele ia continuar tendo pesadelo. E eles falavam: não, faz isso, Jó, porque se você fizer, você vai conseguir dormir. Vai dormir como um anjo, vai dormir muito bem, Jó. Faz isso que eu estou falando. E ele começa a falar para Jó. Aí no versículo 19. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Então ele fala: ó, você vai se deitar e não vai ter mais medo, João. Você não vai sentir mais medo, você não vai ter mais pesadelo. Você vai dormir tranquilo. E olha, hoje as pessoas, né, elas te ignoram, né, te esquadrinham. Hoje as pessoas não querem saber de você, mas as pessoas, elas vão pedir até seu favor. Você vai ser tão respeitado, Jó. Se você fizer isso, você vai ser muito respeitado, você vai ser levantado. As pessoas vão voltar a te procurar. Você vai ser tão grande que as pessoas vão vir até te pedir ajuda. Você vai ver só. Hoje você não consegue nem se ajudar, mas se você fizer o que eu estou falando, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Né? Então ele começa a falar assim. Então no versículo 20: mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Aí ele fala assim: mas, Jó, você tem que entender, enquanto você continuar como ímpio, o que acontece com o ímpio é isso mesmo. O olho do ímpio desfalece, o olho do ímpio não consegue enxergar a verdade. O ímpio não enxerga direito, o ímpio anda como um cego. O ímpio anda tateando assim, como um cego, e sai batendo e se machucando, porque ele não vê de verdade. Ele não consegue enxergar a verdade. Então, o ímpio, ele não enxerga, o ímpio não vê direito, né? Ó, aí fala aqui: e em vão procuraram refúgio. O ímpio, ele sai procurando um lugar de acalanto, um lugar de paz, ele sai procurando ter paz em alguém, ter paz em alguma coisa, ele sai procurando uma palavra de conforto, ele sai procurando alguém para o ajudar e não encontra. Então, o que ele está falando? A gente lembra que Jó tinha falado: ó, meus amigos têm que me dar compaixão. Amigo tem que me ajudar. Amigo não tem que vir aqui fazer o que vocês estão fazendo. Péssimo amigo vocês estão sendo. A gente lembra que Jó tinha falado isso, né? Jó tinha falado: eu preciso de amigos. Eu preciso de compaixão. E vocês não estão tendo compaixão comigo. Eu preciso de alguém que me dê paz. Eu preciso sentir paz em alguém. Eu estou conversando com vocês porque eu já não consigo mais me aconselhar. Eu já não consigo mais eu mesmo me acalmar. Eu preciso de alguém que me acalme, alguém que me dê paz, alguém que me faça me sentir bem, né? A gente lembra que Jó tinha falado isso. Então agora Zofar está respondendo para isso que Jó falou. Então Zofar está falando: ah, você quer que você queria, você esperava o quê? Procurar paz na gente, Jó? Você esperava o quê? Que nossos conselhos fossem de paz para você? Você esperava que os nossos conselhos fossem conselhos que você encontrasse um refúgio do que Deus está fazendo na tua vida? Mas fica sabendo que o ímpio não tem refúgio. Então você é um ímpio, Jó. Você não encontra refúgio em lugar nenhum porque você é um ímpio. Assume que você é um pecador, Jó. Você acha que os nossos conselhos vão te dar um refúgio? Não vão, porque você é um ímpio. O ímpio não acha refúgio em lugar nenhum. Então ele está falando isso para Jó. Aí ele fala, né? Os olhos dos ímpios desfalecerão. Então ele fala: Jó, você não consegue encontrar esperança, você não consegue ver o que a gente diz, porque o ímpio não consegue ver. Você está cego, Jó.
Você está cego porque você é ímpio, Jó. Então ele está julgando ainda Jó, dizendo que Jó é ímpio. E ele fala, Jó, você não consegue ver porque você é um ímpio, Jó. Então, seus olhos estão desfalecendo porque você é ímpio. Você não consegue ver direito. Você é cego porque você é ímpio. Você não consegue enxergar a realidade do que a gente está falando. Aí aqui continua, em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Então, em vão, Jó, você fica procurando refúgio. Você quer se refugiar na gente? Você não vai conseguir se refugiar na gente, Jó. Porque o ímpio não consegue se refugiar em lugar nenhum. Você tem que assumir que você é um ímpio, Jó. Você não vai conseguir refúgio em lugar nenhum. Aí aqui ele fala, porque a gente lembra que Jó anseia pela morte. Jó, o que mais Jó fala é sobre a morte. O que mais Jó fala é que eu quero morrer, me leva logo, Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. E agora ele fala assim, o ímpio suspira pela morte. O Zofar começa a falar para Jó, né? No versículo 20 continua falando. O suspiro da morte será a esperança que terão. Então, o ímpio, a única esperança para o ímpio é a morte. Então, por que você quer tanto a morte, Jó? Porque é a tua esperança. Por que é a tua esperança? Porque você é um ímpio, Jó. Porque a única esperança do ímpio é a morte. E você está ansiando pela tua morte porque você é um ímpio. Então aqui ele está querendo provar para Jó que Jó é um ímpio. Ele está querendo abrir os olhos de Jó para dizer que Jó é um ímpio. E Jó dizendo que não é ímpio. E aqui ele está falando, Jó, a única esperança do ímpio é a morte. Eles anseiam pela morte e você está ansiando pela morte. Você é um ímpio, Jó. Aí aqui nós terminamos. Agora vem o capítulo 12. Então hoje a gente finaliza, foi rapidinho.